Se você tem mais de 50 anos e está preocupado com a sua memória, fica aqui nesse vídeo porque ele é para você. Meu nome é Daniela, eu sou médica geriatra e hoje eu vou falar sobre alguns hábitos que a gente consegue colocar em prática e cultivar ao longo da vida e que conseguem reduzir o risco de ter uma demência no futuro. Gente, hoje a gente sabe cada vez mais sobre o poder da prevenção. Existem muitos estudos grandes na área de prevenção de demências, mostrando que tudo que a gente faz, tudo que a gente consome, tudo que a gente passa ao longo da vida influencia no nosso risco de desenvolver Alzheimer ou alguma demência no futuro. Inclusive, a gente tem um estudo brasileiro muito grande mostrando que aproximadamente 60% dos casos de demência no Brasil poderiam ter sido evitados se a gente controlasse alguns hábitos, alguns fatores de risco. Então vejam que não é tudo genética. Na verdade, a genética ela existe, mas ela é muito influenciada pelo nosso meio, pela forma que a gente vive e pelos nossos hábitos. Então hoje eu vou deixar aqui para vocês 6 hábitos que são do dia a dia, não é nada de outro mundo, que você pode incorporar, que você pode prestar atenção para que você cuide da sua saúde cerebral. Então são hábitos basicamente de cuidados com a saúde do cérebro. Vamos lá. Primeiro hábito, gente, atividade física. E aí, quando eu falo atividade física, eu incluo todos os movimentos que a gente faz no dia a dia, tudo que não é ficar sentado ou ficar deitado. Então, quando você está cuidando da sua casa, do seu jardim, quando você está cozinhando, quando você leva ou busca os netos na escola, quando você faz uma compra de mercado, tudo isso, todas essas atividades que exigem que a gente ande, se movimente, elas são atividade física, tá? Uma faxina, um concerto que você está fazendo em casa, tudo isso exige movimento do corpo, isso é atividade física e isso já faz muito bem. Junto com a atividade física, a gente precisa do exercício físico, que é uma atividade física com o objetivo de treinamento, com o objetivo de melhorar alguma condição no corpo, né? Então a gente tem o exercício mais voltado para a parte cardiorrespiratória, que é o exercício aeróbico, como a caminhada, a natação, a corrida. E a gente tem o exercício de força, né? A musculação, o pilates. E temos também exercícios de flexibilidade, de equilíbrio, exercícios multicomponentes que trabalham, né, várias dessas partes juntos. E todos esses fazem muito bem, gente. Eu queria destacar aqui que a gente tem um estudo brasileiro mostrando que a musculação conseguiu reduzir a perda cognitiva em pessoas adultas que já não estavam com a memória boa. Inclusive, a musculação conseguiu aumentar a área do cérebro, ela conseguiu aumentar a massa do cérebro em comparação com pessoas que não fizeram exercício físico nesse estudo, tá? Em pessoas de meia idade que não fizeram exercício físico. Então é muito importante que a gente tenha o exercício como aliado e a musculação está se provando cada vez mais uma grande protetora do cérebro, tanto no sentido de evitar a perda de memória quanto de evitar a perda de massa cerebral, que é incrível. Vamos agora ao segundo hábito para cultivar a sua saúde cerebral, que é a dieta Mind. Gente, a dieta Mind é uma dieta que foi estudada, que foi criada com o objetivo de proteger o cérebro contra um envelhecimento ruim, um envelhecimento com perdas, né? E a dieta Mind também, em vários estudos, mostrou que realmente ela consegue retardar a perda de memória, né, e até fazer com que a pessoa performe melhor das funções cognitivas, né, com que ela tenha uma melhor saúde cerebral ao longo dos anos. Essa dieta é uma dieta rica em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, a combinação desse grupo de alimentos resultou numa proteção da memória por longo prazo. Quais seriam, então, esses alimentos, gente? Alimentos de folhas verdes escuras, principalmente, então, espinafre, rúcula, agrião,
enfim, essas folhas verdes, principalmente as folhas verdes escuras. Oleaginosas, e no Brasil a gente tem a deliciosa castanha do Pará, castanha de caju, temos também as nozes, hoje em dia até o pistache que está muito na moda. Todos esses alimentos que são vegetais ricos em óleos naturais. Podemos incluir também as frutas vermelhas nessa dieta. E no Brasil a gente tem muita amora e morango, que são frutas deliciosas e muito ricas em antioxidantes. Além disso, o azeite de oliva, que é o queridinho aí da dieta mediterrânea, entra também na dieta Mind. E feijões, alimentos cereais integrais, por exemplo, o arroz integral, a aveia, tudo isso é muito rico em antioxidantes e consegue proteger o seu cérebro. Você consegue incluir isso na dieta do dia a dia. E sobre as carnes, o ideal é que a gente consuma mais peixes e frango, carnes brancas. Vamos tentar priorizar o peixe e o frango. Terceiro hábito para prevenção de demências, gente. Cuidar do seu sono, ter um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade? É um sono no qual você não durma nem poucas horas e nem horas em excesso, tá? Os dois extremos são ruins para o cérebro. Então, tanto quem dorme menos que 6 horas por noite, quanto quem dorme mais de 9 horas por noite, isso também pode não ser bom. Além disso, avaliar a qualidade do sono. Pessoas que têm apneia do sono também têm muito prejuízo de memória, isso é super comum, viu, gente? Pessoas que roncam, que têm muitos despertares à noite, que sufocam à noite quando estão dormindo. Essas pessoas têm chance de ter apneia e a apneia é muito ruim para a saúde do cérebro. E além disso, a insônia, tá? Seja aquela insônia que é a dificuldade de pegar no sono, ou seja aquela insônia que é a dificuldade de manter o sono, a insônia que você até consegue dormir, mas te faz acordar antes da hora. Todos os tipos de insônia prejudicam muito a memória. Quando a gente dorme, existe um sistema no cérebro que se chama sistema linfático. Ele é formado por algumas células, alguns canais, que removem todo o acúmulo de toxinas, todo o acúmulo de resíduos no cérebro. Então, esse sistema linfático, ele é o lixeirinho do nosso cérebro, ele limpa todas as proteínas tóxicas enquanto a gente está dormindo. E isso acontece só em estágios de sono profundos. Pessoas que têm insônia, pessoas que têm apneia, muitas vezes elas têm um sono muito superficial, mesmo até que durmam 7, 8 horas de sono. Então, elas não conseguem ativar o sistema linfático, portanto, elas não conseguem remover proteínas tóxicas do cérebro. Então, essas pessoas têm chance maior, pelo acúmulo dessas proteínas, de desenvolver Alzheimer e demência vascular também. Então, cuidem do seu sono. Se você não está dormindo bem, entenda o que está acontecendo, utilize as regras, as instruções da higiene do sono e, se não for suficiente, busque ajuda médica, viu, gente? Vamos então ao quarto hábito responsável por melhorar a nossa saúde cerebral e prevenir demências. Eu estou falando agora do estímulo cognitivo. O estímulo cognitivo é o responsável por aumentar a nossa reserva cerebral. O que é isso, gente? Da mesma forma que ao longo da vida você faz uma reserva financeira, você pode fazer uma reserva muscular, pensando que você vai fazer musculação e tentar preservar seus músculos, preservar seus ossos para o envelhecimento. A gente pode fazer uma reserva cognitiva também. Então, a reserva cognitiva é o resultado de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente treinou em raciocínio, em memória ao longo da vida. Então, pessoas que treinaram mais, que estudaram mais, que se desafiaram mais mentalmente, elas têm menor risco de ter demência, não há dúvidas quanto a isso. E não é só o estudo formal que vale, viu, gente? Vale também ser curioso, gostar de aprender, gostar de estudar coisas diferentes, ser curioso sobre a vida mesmo, ser interessado. E claro, a gente tem alguns exercícios específicos, algumas atividades do ponto de vista cerebral que nós sabemos que são muito boas para proteger contra demências. Por exemplo, música,
tá? Então, aprender um instrumento musical, ser músico de alguma forma, aprender algum tipo de instrumento e aprender línguas, tá? O bilinguismo, o fato de você ser fluente ou ter um nível avançado em mais de uma língua, já reduz muito a chance de ter uma demência também. E claro, gente, há várias formas de estímulo cognitivo. Por exemplo, existem as clássicas palavras cruzadas que não são boas para todo mundo. Eu geralmente indico para pessoas que não gostam muito de ler, que não gostam muito de escrever, que não têm muito hábito de lidar com palavras. Então, as palavras cruzadas podem ser um bom exercício. Mas nós temos outros jogos, por exemplo, o jogo de xadrez, que estimula muito o cérebro. Enfim, uma gama de jogos, de exercícios, de atividades, inclusive atividades manuais, aprender crochê, aprender a costurar, aprender a pintar, a desenhar. Tudo isso, gente, é aprendizado, e o aprendizado ele é um alimento para o cérebro. Para que a gente considere que seja de fato um alimento nutritivo para o cérebro, é preciso que esse aprendizado seja desafiador, viu? Então não dá para ser muito fácil, tem que sair da sua zona de conforto, tem que se desafiar. Isso aumenta a sua reserva cognitiva e quem tem mais reserva cognitiva chega melhor na velhice, no futuro. Agora, gente, no quinto hábito, eu vou falar de um assunto muito importante, que é o controle do estresse e os cuidados com saúde mental. A gente vive num mundo hoje muito estressante e muito adoecido mentalmente, especialmente às custas de ansiedade e de estresse crônico que vai se acumulando ao longo da vida. São necessárias pausas e micro-recuperações ao longo do dia para que você consiga reduzir esses níveis de estresse, para que ele não fique alto o tempo todo. Vejam, o estresse não é um problema. O estresse, ele é algo que nos permitiu chegar até aqui. É o estresse que fez o ser humano evoluir, que fez o ser humano sobreviver. Inclusive quando a gente era homem das cavernas, quando a gente precisava lutar, fugir, conquistar cada pedacinho de terra, cada pedacinho de comida. Então o estresse ele é importante, ele é um sinal de alerta para o nosso corpo. Porém, não faz sentido a gente estar sob estresse o tempo todo, tá? O estresse ele aumenta vários hormônios, vários neurotransmissores que indicam para o nosso corpo uma situação de perigo constante. E um estresse constante, ele acaba virando ansiedade, né? A ansiedade é o medo do futuro, é a antecipação. Você está sempre ali com aquela sensação de que algo muito ruim vai acontecer, aquela angústia. Isso comprovadamente também aumenta o risco de ter uma demência. O seu cérebro, ele fica cansado, ele chega a ficar inflamado e também ocorre acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro de pessoas ansiosas, de pessoas muito estressadas. Então, gente, isso é muito sério, tá? Muitas pessoas passam por isso. Então, a gente precisa aprender técnicas, aprender habilidades, recuperar essa habilidade de controlar o nosso estresse. Porque não é normal estar estressado 24 horas por dia, às vezes até durante o sono. E aí, gente, existem várias técnicas que nós podemos lançar mão para reaprender a nos recuperar do estresse, a não ficar num nível alto de estresse o tempo todo. Por exemplo, técnicas de respiração, às quais eu sou muito adepta, técnicas de meditação, oração e até para pessoas que estão mesmo em sofrimento, terapia, né? Psicoterapia com psicólogos, com profissionais competentes nessa área. Cuide do seu estresse e não normalize estar pilhado, estar com a sensação de angústia, de ansiedade o tempo todo. Gente, isso é muito sério. E agora eu vou falar do último hábito que eu gostaria de passar aqui para vocês. Então é o sexto hábito, que são os cuidados com a saúde cardiovascular. Isso também muita gente não sabe, mas tudo que prejudica, que afeta o coração, também prejudica e afeta o cérebro. São dois órgãos muito semelhantes nesse sentido, muito sensíveis às mesmas coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que pessoas com diabetes têm maior chance de ter infarto ou AVC. Portanto, elas têm maior chance de ter demência também. Pessoas diabéticas a partir dos 60, 65 anos precisam fazer uma avaliação de memória, uma avaliação cognitiva no consultório anual. Isso é indicado. Pessoas que fumam
Também a maioria das pessoas sabem que quem fuma tem uma maior chance de infarto. Portanto, quem fuma tem mais chance de ter demência também. Colesterol alto, pressão alta, níveis elevados de estresse, nós já falamos que fazem mal para o coração, também vão fazer mal para o cérebro. Então tem muitos fatores, gente, do ponto de vista de saúde cardiovascular, de saúde metabólica, obesidade, inclusive, não posso deixar de falar, comprovadamente prejudicam o cérebro. Então pensem dessa forma. Tudo que faz mal para o coração está fazendo mal para o seu cérebro também. Então não ignore, porque muitas dessas doenças elas são silenciosas. A pressão alta é silenciosa, o diabetes é silencioso. Essas doenças só vão aparecer quando elas já estão causando consequências, quando elas já estão te causando problemas, sequelas até relacionadas a elas. Então faça seus exames de rotina, faça um check-up anual, pelo menos exames de sangue básicos, né? E outros que seu médico pode indicar. E aí a gente consegue detectar essas alterações e cuidar delas, inclusive até revertê-las antes que você tenha consequências cognitivas. Combinado, gente? Bom, então eu acho que eu já falei de muita coisa, mas eu quis trazer aqui de forma bem ampla esses hábitos, essas questões do dia a dia que você consegue incorporar. Você consegue começar hoje, inclusive, se planejar para ir aumentando, para ir aplicando ao longo das semanas e com certeza você vai ser mais saudável, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista cerebral, porque tudo que eu falei aqui faz muito bem para o corpo também e vai fazer também bem para o seu cérebro. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer observação que vocês queiram fazer, comentem aqui para mim. E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com familiares, com pessoas que podem se beneficiar de todas essas orientações, porque o conhecimento salva muitas vidas e salva muitos cérebros, gente. Grande abraço e até o próximo.